Olá. É, Essa aula nós estamos gravando para disponibilizar no YouTube para o quinto período de técnica de jornalismo 1. E eu começaria, por fazer exatamente uma apreciação bastante rápida, eu espero, sobre os exercícios que nós estamos solicitando nesse tempo doloroso de pandemia, de recolhimento social, de quarentenas, e outras coisas que nos fazem fazer essas aulas online ainda, em busca de um melhor aperfeiçoamento, sobre o exercício que nós solicitamos para entendermos um pouco o que significa a ideia do lead, do sub-lead, do corpo da matéria, do leitmotiv, ou seja, por onde exatamente que a gente deve começar a matéria jornalística. É pelo que, pelo quem, pelo onde, como, enfim, os elementos colocados no sentido de fazer com que a informação seja precisa, seja completa, é preciso que, de acordo com o levantamento que vocês vão fazer diante do entrevistado, diante dos fatos ocorridos, fatos acidentais enfim, quando vocês forem fazer a matéria, é preciso definir exatamente como que vocês vão começar a matéria. Começar por onde? E aí eu vou repetir, só se começa a matéria dentro do lead, quando você tem a capacidade de fazer com que você tire do lead exatamente o título da matéria. Então, o que chama mais atenção? A precisão, a questão daquilo que os franceses chamam de laissez-faire, ou seja, como é que você vai fazer uma matéria que seja uma matéria diferente. Fazer a matéria diferente significa exatamente o seguinte, você escolher, dentre as apurações que vocês vão fazer, que vocês vão oferir, é preciso que vocês consigam entender exatamente a questão da pirâmide inversa e compreender o esquema de você começar a matéria pelo aquilo que é mais importante. Aquela matéria que você vai fazer, levando em consideração que você possa fazer um título que seja o máximo inusitado e seja apelativo ou chamativo em função dos leitores. Eu tenho exaustivamente procurado, levando em consideração essa passagem, essa transferência do jornalismo online para o jornalismo impresso para o jornalismo online, eu tenho procurado, de certa forma, explicar que... Então, eu estava dizendo que o jornalismo online ele não tem ainda uma metodologia própria. Eu penso e venho observando isso diariamente, porque eu leio todas as informações, todos os jornais, os principais jornais, eu leio online todos os dias de manhã, para procurar não só para apurar a minha curiosidade com relação às informações disponibilizadas, mas também para saber exatamente o seguinte, quais são as técnicas que estão sendo exatamente adotadas pelos produtores de informação Então, na realidade, o que a gente vem testando é exatamente o quê? É procurar saber o que o aluno tem de novo para substituir essa questão do lead sub-lead, que é hoje duas peças importantes do jornalismo brasileiro, umas que têm uma origem, em especial o lead da escola de jornalismo norte-americana, mas que hoje nós precisamos entender que diante dos novos desafios, dos novos tempos, é preciso que então que se tenha um método diferente e que seja coerente com o estado de produção de informação online, embora saibamos que nessa circunstância toda a produção de matéria online ela vai depender exatamente de um espírito altamente crítico e sintético, quer dizer, certos aprofundamentos, certas análises do jornalismo impresso você não pode ainda, e não se deve, pelo menos por enquanto, transferir para o jornal online. Então eu tenho pedido exatamente ao aluno que contribua com esse discurso, com esse debate,
para saber exatamente o seguinte: o que é que estão fazendo atualmente hoje, né, nos jornais, por exemplo, nos jornais de campos, o 24 Horas, o Cabrunco, enfim, né, as redes sociais, o que está se exatamente instituindo o quê, né? Então, eu tinha colocado também, né, um trabalho para ser feito, um trabalho de redação, não, no dia 4 de maio, eu coloquei um trabalho, disponibilizei também nos e-mails de todos os alunos, que foi exatamente um crime de morte, para transformar esse crime de morte numa matéria em que, né, você relendo toda a disciplina, toda a matéria que foi colocada, sobretudo a questão do lídio, sublídio, a pirâmide inversa, o corpo da matéria, quer dizer, o leitmotiv, enfim, recolhendo todos os ensinamentos colocados aí, né, que nós pudéssemos exatamente fazer um exercício em cima desse apuramento. Quer dizer, o apuramento, né, foi feito antecipadamente. Nós fizemos o apuramento, né? E nesse apuramento é escrito o seguinte: foi nesta madrugada, por volta das 3 horas, né, da madrugada, só pode, no estacionamento da boate Tudo Azul, João Caetano Guimarães, 40 anos, apelidado de Bico Fino, e conhecido como Rufião nas noites campistas, que gerenciava uma rede de garotas de programa. Quer dizer, o cara foi morto com um tiro, um único tiro no coração, no momento que entrava no seu carro, uma Ferrari Sportivo 2016. Durante a festa, na boate, dançou e bebeu com várias mulheres numa mesa discreta, perto do piano. O guarda-carro, né, o Franelinha, né, Zenaldo da Silva, 15 anos, ouviu os disparos e, indo ao local, viu o Bico Fino de decúbito dorsal. O gerente da boate, enfim, nós demos todos os condimentos. E entre todos os condimentos, nós colocamos aqui o seguinte, né? O gerente da boate, Cláudio Soares, 59 anos, chamou a polícia e o chefe da patrulha, Tenente Alencar, anotou, antes da chegada da perícia, que junto do cadáver havia uma bolsa de mulher contendo ruge e batom, uma peruca loura e um livro de poesia de Vinícius de Moraes. Bom, numa apuração de crime de morte, quando você atenua, né, colocando exatamente algumas questões mais descritivas, mais reflexivas, né, eu esperava que nós pudéssemos exatamente aproveitar esse conteúdo e discriminar esse conteúdo como se ele fosse exatamente uma coisa inusitada, uma coisa diferente dentro de uma matéria, né, dentro da matéria da prática de um crime na madrugada em que um indivíduo é morto com um tiro certeiro no coração, né? Então, os trabalhos que estão me chegando até agora, né, alguns equivocados, né, porque não estão acompanhando exatamente, né, a questão do exercício proposto, que é o crime de morte, que está disponível, inclusive, no e-mail da turma, né? Estão me mandando outras matérias, outras formas de conteúdo, e eu acho que o exercício não fica legal nesse sentido. O sentido é fazer com que a matéria seja feita exatamente em cima do exercício da redação 1, né, que foi exatamente disponibilizado dia 4/5/2020. Não é qualquer matéria. Não é qualquer matéria que vocês tenham visto no dia a dia, mas é exatamente essa matéria, porque ela é específica no sentido de você, né, se apoderar, né, e você poder desenvolver um trabalho de redação a partir daquilo que é mais importante. O que é que você poderia começar a matéria como? De que maneira, né? Só para vocês terem uma ideia, né, uma das matérias que me chegou, né, chegou exatamente a uma matéria dizendo o seguinte: morreu nessa madrugada. Não se começa, pelo menos no jornalismo impresso, né? E eu sinto também que no jornalismo online não está sendo feito dessa forma, não se começa exatamente matéria jornalística pelo verbo, né? Morreu, aconteceu ontem, né? Anoiteceu, enfim, né? Não se começa exatamente isso, porque o verbo é que marca a ação do sujeito. Então as matérias, parte considerada das matérias, tem que estar em cima do sujeito, do quem, né? Quer dizer, o cara que pratica um homicídio ou a pessoa que sofre ou é vítima, né, desse homicídio, né? Então, precisa também relevar que dentro desse conteúdo é preciso entender o seguinte: o que é mais importante nisso tudo, né? É dizer que ele morreu de madrugada com um tiro do coração? Não. Quais são os detalhes mais importantes? O que está diferente exatamente dessa apuração? Então é isso que eu gostaria que quem já fez poderia fazer outra vez, né? Nós não estamos aqui para punir ninguém por não ter compreendido, né,
diretamente o que nós estamos tentando divisar com esse exercício. Mas, por incrível que possa parecer, o exercício, né, teórico de lead, sublead, corpo de matéria, pirâmide inversa, é um exercíciozinho que todo mundo sabe. Mas na hora de praticar, realmente é muito difícil, né? Não é só difícil para nós que somos focas, não. É difícil até mesmo para o jornalista com mais experiência. Ele, depois de apurar a matéria, vai para a redação, ou se vai fazer a matéria exatamente no local, no cenário onde aconteceu o fato, né? Mesmo acontecendo dessa forma, né? Ele tem certa dificuldade de saber exatamente por onde ele vai começar, de que maneira, de qual a manchete que ele vai fazer, né? Qual é a chamada principal que ele vai desenvolver, no caso do jornalismo impresso, e que tipo de chamada ele vai fazer também no jornalismo online, né? Então, eu estou chamando a atenção das pessoas no sentido de buscar o exercício. Eu não quero exercício, qualquer exercício. Eu quero exatamente esse exercício, porque ele é um exercício emblemático. Por quê? Porque nele contém todos os dados já apurados, interessantes para a execução de uma boa matéria jornalística, né? E, entre outras coisas, também nós estamos pedindo um título sensacionalista. Que tipo de título sensacionalista nós podemos colocar? Quer dizer, sensacionalista né, é a observação de um tema que, né, nós estamos dando a ele uma importância muito maior do que ele poderia ter. O fato de uma pessoa de madrugada morrer com um tiro no coração, eu penso que é um fato corriqueiro na vida, da dinâmica da sociedade, né? Agora, de que forma isso aconteceu? De que maneira ocorreu, né? Como nós podemos imaginar, né, de fazer, né, até mesmo, né, o jornalismo literário a partir dessa apuração que está aqui. Então, é um trabalho que busca exatamente a inventiva. Estamos desafiando os estudantes a entender, né, que a melhor matéria, chamada aquilo que os franceses chamam de laissez-faire, né? A melhor matéria é aquela que vai conter exatamente as formas mais inusitadas e vai chamar o leitor, né, para a leitura do seu texto, né? Outra questão, né, eu gostaria de colocar, que são as matérias que são solicitadas para a prova, né? A primeira delas, eu pedi que, né, logo no início da pandemia, nós fizemos o seguinte: ler os jornais diários, né, online ou impresso, não importa, destacar a principal manchete e fazer um texto crítico sobre o assunto, né, destacando o que você sabe sobre as funções primordiais da liberdade de expressão, né? Então, esse é um trabalho que ele faz parte exatamente não das aulas online, mas foi fruto exatamente de uma aula presencial, e que nós chamamos a atenção exatamente dos alunos exatamente para isso, né? De que forma exatamente nós podemos trabalhar com a chamada liberdade de impressão, a liberdade de expressão. No segundo momento, pedimos como que as mídias estão atuando nos principais debates sobre o coronavírus, né? Leia nos mídias, qualquer uma, na televisão principalmente, que está apinhada de matérias sobre a Covid-19. E faça um texto crítico sobre os acontecimentos. Veja só, o texto necessariamente precisa ser crítico. Se não fosse a imprensa, a situação seria pior. Aí eu estou colocando aqui, quer dizer, para auxiliar um pouco a ideia de se fazer a matéria. Vamos fazer a matéria de que forma? Quer dizer, tem a questão do Sérgio Moro, tem Bolsonaro, tem os fake news, enfim, né, uma série de questões que se discute hoje, né? O Aras abriu uma apuração para saber exatamente as causas, né, que ocorreram, as causas responsáveis por esse debate entre Bolsonaro, Moro, etc., Maia, enfim, o Congresso Nacional. Enfim, são as coisas interessantes. Eu queria saber o seguinte: o que o aluno pensa, o que ele tem dele para colocar nessa matéria, né? Qual é a reflexão que ele faz sobre o assunto, né? Essa é interessante. A terceira matéria, essa matéria que eu estou chamando aqui, é a matéria do bico fino, que a apuração tem que ser exatamente sobre o assunto do bico fino. Não pode ser outra matéria que o aluno achar que seja mais fácil, né, para desenvolver o tipo de matéria. Essa matéria é importante por quê? Porque contém determinados assuntos
que são emblemáticos para dar cunho, para dar base, né, para que haja uma boa matéria de jornal. E no último momento, valendo 4 pontos, tem com a transferência do impresso para a internet, né, discute-se muito o valor do lead e do sublead na atualidade. Escreva um texto sobre o assunto. Só queria um texto sobre o lead e sublead. Para saber o que vocês acham, né? Defendendo ou acusando esse método introduzido nas escolas de jornalismo do Brasil por influência das escolas norte-americanas, né? Essa aula está disponível no YouTube, ela vale 4 pontos. Eu queria só que você tivesse uma ideia, é o seguinte, está legal fazer lead e sublead? Acha justo transferir, né, com o jornalismo impresso para as redes sociais a questão do lead e sublead? Isso é uma peça perfeita? O que se descobriu de novo nesse setor? Né? Qual é o aperfeiçoamento que vai se fazer sobre lead e sublead? Vai fazer o quê? Uma introdução? Vai se voltar ao antigo nariz de cera? Vai fazer como? Como é que você vai exatamente municiar, alimentar, né, a necessidade de informação dos leitores, né, através de peças jornalísticas? Então, me parece que essa questão é uma questão muito interessante. Pode parecer que o assunto seja um assunto batido, mas não é, né? Porque se nós sabemos, teoricamente, tudo sobre o lead e sublead, né? Sabemos tudo sobre a questão que envolve, né, a natureza da pirâmide inversa, que nós já tivemos, enfim, sabemos tudo sobre isso. Mas a prática jornalística me mostra que nós estamos absorvendo muito pouco dessas questões teóricas e metodológicas. A prática tem sido realmente muito ruim. Eu gostaria que, junto com vocês, de melhorar um pouco o padrão, né, na confecção das matérias de informação. Tá? Hoje, o nosso trabalho de hoje, né, que eu estou querendo fazer uma disposição, mas já é para A2, né, quer dizer, todas as matérias para A1, elas precisam ser enviadas até o dia 14, porque eu já estou corrigindo todas as matérias para fazer o lançamento das notas. E a coordenadora me dá apenas o prazo até o dia 19 para fazer todos os lançamentos, né? Então é muita coisa para ler, né? Eu estou em trabalho em casa, né? Enfim, home office, e preciso exatamente trabalhar, fazer isso. Estou trabalhando o dobro do que trabalharia normalmente se tivesse aula presencial. Mas só gostaria de saber, né, gostaria de colocar, que essa proposta de trabalho agora é uma proposta já para A2, tá? Que é a questão da pauta e a sua conceituação, né? O que nós podemos entender por pauta, né? A pauta é o planejamento aproximado da edição do jornal do dia seguinte, né? E aí, se você procurar saber outros autores, você vai encontrar. Marcos de Mello diz o seguinte, que é o ponto de partida da próxima edição do jornal. Diz assim, é a projeção das matérias da próxima edição, né? Então, o profissional encarregado da pauta, né, que é chamado de uma forma que eu não gosto do termo, que é de pauteiro, né, em jornais, né? Em jornais, por exemplo, era o diretor de reportagem que fazia exatamente a pauta, né? Hoje eu não estou bem certo quem está realmente fazendo a pauta, por exemplo, nos telejornais, nos radiojornais, nos jornais online, e mesmo ainda, né, nos chamados jornais impressos, né? Porque ainda nós temos ainda alguma coisa nesse sentido, né? Temos a Terceira Via, temos os jornais do Rio que circulam aqui ainda no município de Campos, e temos ainda a Folha da Manhã, né, que embora saibamos que a Folha da Manhã passará, né, a fazer apenas sua impressão online, né? Enfim, então, mas o trabalho também é feito também pelo chefe da redação, pelo editor, né? Enfim, ele é feito pela pessoa de confiança ou pela pessoa mais antenado, né, com o desenvolvimento das matérias que estão sendo divulgadas, né, pelas chamadas mídias, né, pelas mídias atuais. Então, nessa questão metodológica, né, nós vamos entender o quê? Que é o controle da agenda online sobre os casos previstos. Quer dizer, os casos previstos são aqueles, por exemplo, tipo assim, né, a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, na próxima quinta-feira, vai fazer um encontro, né,
de especialista em medicina para tratar das questões do coronavírus. Digamos, né? Vai acontecer isso. Então, o seu jornal faz o quê? Tanto online como impresso, não importa se é televisivo, se é radiofonizado, não importa. O que você vai fazer exatamente, né? Então, você vai manter isso. Então, esses casos são os casos que estão previstos, já estão agendados, né? Então, então você direciona a cobertura para os casos previstos, tá? Para os casos imprevistos, quer dizer, aqueles casos que durante o decorrer do dia, eles acontecem, né? São chamados casos, não vou chamar de factuais, né? Outra questão também é distribui-se, né, os fictions, né, para a edição, né, do final de semana. Sempre que há possibilidade, você sempre faz mais uma matéria no sentido de alimentar o sistema de produção de matérias para os jornais no final de semana, para que você possa ter também um descanso merecido, né? Outra também, né, é que idealiza as reportagens especiais. Então, o jornal não vive só de informação, mas vive também de produção de conhecimento. E eu penso que a produção de conhecimento está instalada exatamente dentro das reportagens especiais. Quer dizer, as reportagens especiais, elas são, né, dentro do sentido técnico, né, ela é exatamente uma peça jornalística que é única, né? Ninguém vai fazer uma peça igual àquela que você vai fazer, né? Então, ela eu poderia dizer o seguinte: se fosse um caso factual, nós podíamos dizer que seria um furo de reportagem. Mas furo de reportagem não existe mais hoje, quando você tem, né, um nível muito acentuado de informação no dia a dia, né? E outros casos também, né, é que você preside todos os trabalhos investigativos. Quer dizer, o método exatamente do diretor, né, de reportagem ou do pauteiro é exatamente fazer o quê? É presidir, né, de uma forma austera, forte, firme, decisiva, todos os trabalhos investigativos que os repórteres estão realizando durante o dia, né? Outra questão também, né, é imaginar que você tem que fazer pesquisas diárias, determinar a leitura dos sites, todos eles, para saber exatamente que os concorrentes estão trabalhando e quais são as áreas que eles estão trabalhando. Se nós formos, em tese, entre aspas, furados por alguma coisa que os outros sites produziram, né? E ainda fazer o quê? Fazer a leitura dos principais portais de notícias, leitura dos principais jornais online, análise de conteúdo dos concorrentes, né? Porque às vezes você fazendo uma análise de conteúdo dos concorrentes, você vai descobrir, né, dentro da narrativa do concorrente alguma coisa que ele não colocou, né? E você pode, né, entrar no mesmo assunto através de um lado inusitado em que necessariamente, né, o seu concorrente não entrou, né? Enfim, análise de conteúdos concorrentes, isso é altamente importante, né? Então, o pauteiro precisa levar em conta, né, a questão do excesso de informação e, sobretudo, a questão da interatividade. Situações em que os meios de comunicação só divulgam os melhores momentos da dinâmica da sociedade, né? Quer dizer, parte considerável dos acontecimentos, aqueles acontecimentos sem muita importância para serem divulgados, eles acabam sendo, eles passam a ficar isolados, eles são deletados, né? Porque eles não cabem. Por quê? Porque a arte da sociedade é feita pelos melhores momentos, né? A gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando com os melhores momentos. Os momentos menos melhores, né, eu diria assim, menos melhores, eles acabam sendo, eles cedem o espaço para os assuntos que são mais interessantes dentro dos acontecimentos da dinâmica social. Também precisa, né, estar alerta ao discurso ideológico da empresa e, sobretudo, à sua política editorial. Lógico, né, que você vai entender que você, quando está trabalhando por determinado jornal, né, e você tem um compromisso empregatício com essa empresa, então é natural que você atenda, né, as questões relacionadas à editoria desse próprio jornal. A política editorial, né, para saber o que ele pensa, quais são a sua ideologia, quais são os seus principais embates no dia a dia, e etc, né? Eu só queria fazer uma colocação antes
antes de propor o trabalho, que nós vamos realizar já deixar preparado, né, que é para o A2. O A2 nós não vamos fazer com trabalho separado, nós vamos fazer prova, né, uma prova em que esse exercício vai estar presente, né? Esse exercício vai estar presente. Então, esse trabalho nós estamos trabalhando com ideologia e técnica de notícia, do Nilson Lage, né, da editora Petrópolis, editora Vozes, né? É uma matéria, ele tem uma reedição muito forte, porque o Nilson Lage é professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina, né? É hoje talvez uma das expressões mais importantes sobre o jornalismo brasileiro, sobretudo nesse momento de mudança conceitual, de mudança na sua prática, né? Enfim, né? Outro é o Eduardo Medici. Ele fala sobre o conhecimento do jornalismo, né? Que também é lá de Florianópolis, né? Que também é da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, né? O jornal do professor Medici. Nós temos também, né, A Língua Envergonhada e outros escritos sobre comunicação jornalística, né? Do Lago Brunet, que eu acho que é interessante a gente dar uma lida nessas bibliografias, porque elas são altamente elucidativas. Nós não vamos pensar em fazer curso de jornalismo apenas ouvindo o que os professores estão colocando, né, de uma forma certa ou equivocada, né, mas eu penso que o professor de jornalismo hoje ele não tem que impor normas nem fazer conceitos, ele tem que perguntar ao aluno o que é que ele pensa a respeito do assunto, de que maneira o aluno pode participar da construção do novo jornalismo, né? Enfim, é só para imaginar nesse sentido. Então, o nosso trabalho, a proposta do trabalho é a seguinte: nós vamos procurar, né, a maioria de nós, né, está exatamente fazendo estágio em jornais, em televisão. Vamos procurar, né, exatamente o seguinte: quem faz a pauta exatamente, por exemplo, na TV, TV Record, na InterTV, na Folha da Manhã, enfim, na Terceira Via, na rádio, na FM, enfim, é buscar o seguinte: quem está fazendo a pauta para o radiojornalismo, para o telejornalismo, para o jornalismo online e o jornalismo impresso. Pega este indivíduo, essa pessoa, né, e vão fazer com ele uma entrevista para perguntar o seguinte: quais são as dificuldades que ele vem encontrando diariamente, né, para propor uma pauta no momento exato, né, em que as notícias são muito rápidas, são muito céleres, os acontecimentos são muito, sabe, eles estão exatamente colocados nas nuvens e eles são divulgados, né, em tempo real por todas as mídias, né, internetianas. Então, quais são as grandes dificuldades hoje do pauteiro ou do editor de edição, né, para a formação exatamente de um ordenamento, né, das matérias apropriadas para o jornal, no caso do jornal impresso para o dia seguinte e para o jornal online, né, na sua função imediata, né, de informar e de bem informar o seu público, né? Enfim, gostaria só que vocês me perdoassem mais uma vez, né? Mas gostaria que vocês revissem exatamente as matérias que são disponíveis no YouTube. Elas são muito claras com relação a isso. E para a semana que vem, né, a coordenadora do curso, a professora Simone, já acenou com a possibilidade de fazermos, né, a próxima aula de segunda-feira, fazemos exatamente pelo Google Meet. E aí vocês ficam exatamente na expectativa, né? Porque se isso vier a acontecer exatamente, eu aviso a todos na sexta-feira, para que na segunda a gente faça exatamente pelo Google Meet, para que haja uma maior interação entre o professor que vos fala e exatamente os alunos que estão do outro lado, né? Do outro lado desse sistema, né? Que eu pessoalmente não gosto, não acho que a aula tem que ser vis-a-vis, a aula tem que ser de acordo, né,
com a necessidade imediata do aluno de fazer a pergunta na hora, para proceder exatamente a uma maior interatividade, né? Então, eu gostaria de dar uma boa noite para vocês e entender que qualquer coisa estou disponível, não só pelo meu e-mail, mas também pelo telefone, né? E isso está acontecendo o seguinte, diariamente, né? Nesse home office, nós estamos trabalhando exatamente em função, né, do curso de jornalismo, nós estamos trabalhando exaustivamente, praticamente o dia todo, né? Praticamente o dia todo. Eu acredito que vocês, alunos, estão tendo as mesmas dificuldades, mas é um momento que eu espero que seja mais rápido possível para nós voltarmos exatamente à alegria da sala de aula, que nada substitui, né? Boa noite.